Bom, então, pessoal, bom dia a todos e todas. É com muita satisfação que damos início ao encontro Damiano Kodzela, um evento que celebra a vida e a obra deste grande compositor, arranjador, maestro e professor brasileiro. Kodzela foi um músico multifacetado que participou ativamente de momentos decisivos da cultura brasileira. Iniciou sua trajetória como aluno de Kollreuter, compondo música de caráter serialista e atuando como professor de matérias teóricas e composição na Escola Livre de Música de São Paulo e em outros cursos itinerantes em diversas partes do Brasil. Participou ativamente dos conturbados anos 60, tanto como compositor de vanguarda dentro do grupo Música Nova, quanto como arranjador em discos icônicos do movimento tropicalista. Com Rogério Duprat, seu grande colega e parceiro, compôs trilhas sonoras para importantes filmes e peças teatrais brasileiros, dentre os quais destaca-se a montagem de O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, realizada em 1967 pelo Teatro Oficina. Com Benito Juarez, seu outro grande parceiro, atuou no Coralusp, criando arranjos de música popular midiática para coro, algo inovador para a época, além de elaborar os mesmos tipos de arranjos para a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Por fim, especialmente relevante para nós, Kodzela foi docente da Unicamp desde as primeiras atividades musicais aqui desenvolvidas, tendo sido um dos responsáveis pela implementação do nosso departamento de música. Tanta atividade é absolutamente relevante para a música brasileira, e, no entanto, Kodzela praticamente não aparece em nossa historiografia musical. Foi essa ausência que nos motivou a organizar este encontro, que reúne ex-alunos, colegas e pesquisadores interessados em desvendar seu universo musical. Cabe mencionar que toda essa movimentação somente é possível porque hoje o CDMC conta com a coleção Damiano Kodzela, um conjunto de aproximadamente 70 documentos musicais doados pela sua filha, Mariana Kodzela, em 2019, a quem nós somos sempre muito gratos. O Encontro Damiano Kodzela é uma realização do Centro de Documentação de Música Contemporânea, o CDMC, Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural, o CIDIC, Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, a COSEM, e a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E nós temos como apoio a Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura, da Unicamp, o Fundo de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, FAIPEX, Pró-Reitoria de Pesquisa, Instituto de Artes e o Centro Cultural Casa do Lago, todos da Unicamp. A seguir, gostaria de chamar para tomar assento os membros que comporão a nossa mesa de abertura. Então, em primeiro lugar, gostaria de chamar a doutora Marta Cristina Teixeira Duarte, vice-coordenadora da Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, a COSEM. Por favor. Sim, por favor. Na sequência, eu gostaria de chamar o professor Dr. Maurício Martim, coordenador do Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural, o CIDIC. Gostaria de convidar também o pesquisador Dr. Tadeu Moraes Tafarello, pesquisador do Centro de Documentação de Música Contemporânea, o CDMC. E, por fim, gostaria de convidar a senhora Mariana Kodzela, filha de Damiano Kodzela e doadora do acervo do CDMC. Isso. Bom, então, para iniciar, eu vou passar a palavra para o pesquisador Tadeu Tafarello. Alô? Tá funcionando bem demais, né? Não, acho que eles diminuíram na mesa lá. Tá ajustando agora. Certo? Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Está me falhando, né? Esse aqui está melhor. Ah, melhorou. Beleza. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Com imensa satisfação, agradeço o Fernando por ter feito umas cerimônias aqui para a gente, que damos início a esse evento, né? Eu queria só contar um pouquinho a história de como que ele surgiu, e destacar a questão da pesquisa dentro da Unicamp, né? Esse evento tudo começou, lógico,
foi possibilitado, com certeza, pela doação feita pela Mariana, do acervo de seu pai, né? Mas o evento aqui mesmo em si teve uma gênese num projeto de pesquisa desenvolvido na Unicamp, em edição de partituras musicais a partir do acervo da CDMC da Unicamp, dentre os quais figurou também a coleção do Mano Cosella, aqui mencionado, e sobre a qual nós estamos celebrando hoje esse evento, né? O projeto em si tinha como objetivos editar partituras do acervo, e fomos editar a partitura mais de 20 pequenas suaves melodias feitas em formatos pop para serem tocadas com o sorriso de Von Cury e o vibrato monetário financeiro. O título é tudo isso mesmo, né? Daí, em contato com o pessoal do Instituto de Artes, né, sobretudo o professor Paulo Ronck, professor de trompete, porque essa peça é uma peça para trompete e piano, que surgiu a ideia de fazer, não só editar as partituras, publicar as partituras, como gravá-las em um álbum virtual, o que foi prontamente aceito pelo professor, e ele já mobilizou também alunos de graduação e pós-graduação do Instituto de Artes para fazer essa gravação, que foi realizada no mês de julho de 2024 agora, e que isso vai gerar, então, o projeto de pesquisa vai gerar um produto que é o álbum virtual, né, que vai ser lançado amanhã no concerto. E com isso o Fernando também, voltando um pouquinho mais no tempo, Fernando entrou, já que vamos fazer isso, vamos também realizar um evento em homenagem a ele, debatendo um pouco sobre a vida e a obra dele, né, a qual o Fernando estava mais à frente nesse caso, e que é o que gerou realmente o encontro aqui, né. Como bem disse o Fernando, né, para a gravação do álbum nós tivemos o apoio da PRP, para a Reitoria de Pesquisa da Unicamp, e do FAIPEX, né, através de um edital específico, e para o evento aqui em si, nós tivemos também o apoio da PROEC, através de um edital específico da PROEC. Então, sou muito agradecido a todos eles. Agradeço também a todo o pessoal que está participando, né? Inclusive, agradecer ali os bolsistas que estão ali nos ajudando. E, bom, era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês, sobre como surgiu a ideia do evento. Obrigado. Passar para o professor Maurício. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Maurício Martana, como foi anunciado, sou o coordenador do SIDIC. E, em nome do SIDIC, eu quero agradecer ao Fernando e ao Tadeu pela organização desse evento. É você, Mariana, que eu não conhecia, mas é a cara do seu pai. Eu tive o prazer... Não, é incrível. Não, quando eu entrei, eu não a conhecia. Eu conheci agora. Eu falei, deve ser parente. Eu tive o prazer de... Também agradecer a Marta pela presença aqui, né? Eu tive o prazer de conviver com o Cosella por algum tempo, né? Porque eu cheguei aqui em 85, né, como professor aqui da Unicamp, pode ter 40 anos já agora, e teu pai já estava aqui, né? Então eu convivi com ele bastante nos corredores. Era uma pessoa super amável, sempre alegre, super humilde, né? Apesar da fama dele toda. Então, muito obrigado, tá? Então, em nome do SIDIC, eu quero parabenizar o Fernando e o Tadeu pela organização desse evento, né? E a importância que tem a gente preservar a memória, né, não somente da obra e das pessoas, né, que fizeram parte não somente da história da música do Brasil, mas dentro da universidade, né? Nós temos pessoas que tiveram uma significância enorme na história do país. E o Cosella é Almeida Prado, Benedito Juarez, Fernando Lopes, enfim. E eu espero que esse aqui seja o primeiro de vários encontros que a gente possa resgatar, né, e preservar a memória de várias pessoas que tiveram um papel muito importante aqui dentro, né? Tá bom? Então, só lembrar a todos, né, que as atividades hoje são todas aqui, né, Tadeu? Aqui à noite tem um concerto aqui no Salão da Casa do Lago, e amanhã, às 11h30, tem um concerto no Auditório do Instituto de Artes e a mesa redonda à tarde, tá? Então, eu agradeço pelo convite de estar aqui, agradeço a você, Mariana, por ter doado o acervo do seu pai, tá? Muito obrigado. Pesquisadora Marta, por favor. Bem, bom dia a todos e todas. Eu sou a Marta Duarte, eu estou aqui representando a COSEM, eu sou coordenadora adjunta
e a doutora Raluca Savo, que é a coordenadora atual, ela não pôde estar presente hoje aqui, infelizmente, por outros compromissos acadêmicos, né? Mas é um prazer eu estar aqui, né? A COSCEM é a Coordenadoria dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp. São 22 centros e núcleos que integram esse sistema e o CIDIC é um deles, né? Então, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os demais integrantes da mesa, o professor Maurício Martim, que é o coordenador, né, do CIDIC, o doutor Tadeu Moraes, que é o nosso pesquisador, né, da coordenação de documentação de música contemporânea, CDMC, e a senhora Mariana Cosella Cavalheira, né, que é a filha aqui do compositor homenageado neste evento e que doou o acervo, né, foi muito gentil mesmo da sua parte ter doado o acervo para a Unicamp. Eu acho que também seu pai deve estar orgulhoso disso, né? Então, em nome da COSCEM, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos presentes aqui hoje para a participação desse evento, né, sobre a valiosa obra do compositor Damiano Cosella. E lembrar, né, que o CIDIC ele abriga nada menos do que a Orquestra Sinfônica da Unicamp, o Coral Zíper na Boca, a Banda Sinfônica, a Escola Livre de Música, né, e diversas outras iniciativas de grande prestígio. Como eu já falei, é um dos 22 centros do sistema COSCEM, e esse sistema ele se caracteriza pela interdisciplinaridade, né? E trazendo o avanço e progresso científico em áreas de pesquisa que vão da biologia molecular até a música. Então, é bem assim amplo, né? E também abrange nanotecnologia aos estudos teatrais. Então, assim, alterações climáticas, a opinião pública, inteligência artificial aos estudos de gênero, né? Da transição energética, criatividade humana, neurociência, políticas públicas, química medicinal, meteorologia, quer dizer, é muito amplo, né, os objetivos e objetos de estudo, né, dos centros e núcleos da Unicamp. E a gente também representa uma diversidade de áreas de atuação da Unicamp, né? E temos o CIDIC, que é bem ligado à cultura, e outros centros e núcleos que se dedicam às artes. Por exemplo, o Teatro Lume, né, que eu acho que muitos aqui conhecem, e o NICS, que é o Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora. Então, é muito gratificante ver, né, professores, pesquisadores, músicos, alunos, ex-alunos, reunidos neste encontro para pensar e fazer cultura, celebrando o legado e a trajetória de Cosella, artista e acadêmico que inspirou gerações, seja através de seus trabalhos em projetos musicais que romperam paradigmas, até então vigentes, muitos dos quais atingiram grandes públicos, né? Então, ele foi integrante do tropicalismo. Eu vi que ele fez arranjos para as músicas de Caetano Veloso, e eu quero até saber que músicas são essas, porque eu conheço hoje todas, né, do Caetano. Eu fiquei muito contente em saber disso, e também foi produtor de trilhas sonoras para cinema e teatro, seja através de sua atuação acadêmica, como integrante do corpo docente do curso de música da Unicamp. Eu acho que me parece que ele foi um dos fundadores desse curso, né? E responsável também pela elaboração do projeto que instituiu, então, os cursos na nossa universidade. E também eu gostaria de parabenizar aqui o Tadeu Tafarello, o Fernando, o professor Maurício, pela a iniciativa em organizar esse evento, né, e pela escolha dos temas das mesas. Então, essas discussões elas vão além das questões de interesse específico dos profissionais, abarcando questões pertinentes à cultura, de modo mais amplo. Então, exemplo do debate sobre a distinção entre erudito e popular. As reflexões e performances que
serão apresentadas ao longo deste encontro são exemplos do impacto transformador que a arte pode ter no sentido de ser um vetor de progresso, que a obra de Cozella, rica em experimentação e inovação, continue a nos desafiar e olhar para o novo com inteligência. Eu desejo um excelente encontro a todos. Muito obrigado. E agora a gente passa, então, a fala para Mariana Cozella. Oi, bom dia. Quando o Fernando me pediu para falar nessa abertura, ontem, então eu não tive muito tempo para me preparar, eu vou ler. Bom, quando ele me perguntou se eu queria falar, me convidou para falar, eu respondi que eu me sinto honrada. Mas, para falar a verdade, eu não acho que eu seja a pessoa adequada. Eu me explico. Eu tive o privilégio de conhecer o Damiano como ninguém jamais conheceu, como filha. Vocês têm o privilégio e tiveram o privilégio de conhecer e entender ele como eu jamais vou ser capaz. A música é uma língua que eu não falo, mas eu cresci com a sensação de que meu pai era excepcional e original. Tanto que eu sempre me senti intimidada para entrar no meio da música. Então eu fui fazer outras coisas. Mas a impressão de que ele era extraordinário sempre esteve lá, mesmo que eu não entendesse por quê. Ele foi um músico especial, coisa que vocês sabem muito bem, senão não estariam aqui. Mas ele também foi um pai especial, e isso é só meu. Se eu tivesse que escolher uma palavra para definir o meu pai, eu acho que seria irreverente. Esse adjetivo permeia a música dele e explica a pessoa que ele foi. Engraçado e divertido, fora dos padrões e criador de novos padrões, um infindável reservatório de sabedoria, uma delícia de pessoa. O grande paradoxo do Cozella é que, ao mesmo tempo, ele tinha aversão à posteridade e consciência de que suas músicas eram interessantes. Ele detestava a atenção e foi ficando cada vez mais recluso. Ele acreditava que suas músicas não seriam compreendidas ou apreciadas. Tanto que, no fim da vida, ele quis jogar todas as suas partituras no lixo. Eu tive que tirar de perto dele escondido. Eu sei que ele não estaria hoje aqui se ele fosse vivo. Mas eu estou aqui para agradecer imensamente a todos vocês, e principalmente ao Tadeu e ao Fernando, por vocês reconhecerem e celebrarem a importância da música dele. Obrigada. Bom, nós agradecemos muito a presença de todos e todas vocês aqui nessa celebração, nessa mesa de abertura, em celebração à obra e à vida do Cozella. E acho que agora nós podemos, enfim, dar sequência e começar de fato aqui as outras partes do nosso encontro. Muito obrigado. Bom, pessoal, a gente está um pouquinho antecipado, mas eu acho que a gente já pode começar e iniciar aqui a nossa mesa, a nossa conversa, né? Então, a primeira mesa que nós temos hoje, nós colocamos sempre alguns nomes engraçados e todos tirados das peças do Cozella, né? Então, essa aqui primeira nós chamamos de Inácio Toma um Analgésico, que é um dos títulos de uma das peças do Cozella, em que nós vamos falar então sobre Cozella e o canto coral. Então eu gostaria de convidar agora para fazer parte da nossa mesa a Vivian Nogueira, maestra do coral Unicampus e Pernambuco. E também gostaria de convidar o maestro Edu Fernandes, do Coralusp. E para moderar essa mesa, nós vamos convidar a professora Guilhermina Lopes, por favor.
Bom, bom dia a todos, todas, todes. Gostaria de agradecer ao Fernando e o Tadeu pelo convite. Um convite um pouco de última hora. Eu estou aqui substituindo pessoas insubstituíveis, porque, infelizmente, por questões de saúde, o Marcão e a Suzana não puderam vir. É uma pena, porque eles são meus grandes mestres no Festival Música das Montanhas. Eu vou fazer uma apresentação bem resumida aqui do currículo dos nossos participantes. A professora Vivian Nogueira é bacharel, mestra e doutora em música, aqui pela Unicamp. Fundadora e regente do coral Zíper na Boca, um coral que existe há 39 anos e tem se dedicado bastante à abordagem cênico-musical. Coordenadora do Festival Unicamp de Corais e professora da oficina de canto coral aqui da Casa do Lago. O professor Edu Fernandes, também graduado pela Unicamp, nós estamos aqui entre ex-alunos da Unicamp e mestre pela USP, regente do coral Unifesp, Coralusp e do coral Gogós, diretor artístico do Coralusp e docente do projeto Descubra a Orquestra da OSESP. Desde a década de 90, ele desenvolve um intenso trabalho na área de coro cênico. Foi professor de regência do curso de música da FIAM-FAAM e professor convidado de vários festivais, Laboratório Coral de Itajubá, FECORS, Rio a Capela, entre outros. E é também sócio fundador e presidente da Associação Paulista de Regentes Corais. Vamos fazer primeiras damas? Bom dia a todos vocês. Bom, antes de dizer mais nada, eu preciso saber se está tudo ok ali com os slides. Tudo ok? Eu preciso do controle. Será que a gente aperta aqui, gente? Aqui, ó. Então, mas para começar... Vem cá. Vem cá um pouquinho. Eu quero, então, né? É que eu não sou muito boa com controle remoto, não. Então, bom dia a todos vocês. É uma grande alegria para mim estar aqui. Eu queria agradecer muito ao Fernando Magri e ao Tadeu Tafarello pelo convite e parabenizar vocês por essa brilhante iniciativa de homenagem ao mestre Kotzela. Queria saudar aqui os membros da mesa, o mestre Edu Fernandes e a Guilhermina Lopes, dizer que é um prazer estar aqui com vocês também. Bom, eu quis colocar essa foto porque é assim que eu me recordo do Kotzela, né? Aquela outra foto, quando ele chegou... Eu não me recordo dele, eu consegui essa foto e, para mim, assim, é como eu me recordo dele, né? Então, eu me sinto muito honrada em participar dessa homenagem ao grande mestre Levi Damiano Kotzela. Kotzela foi meu professor da disciplina Harmonia e também de contraponto em minha graduação em música aqui na Unicamp, aluna que fui da segunda turma do curso de composição e regência, que posteriormente se desmembrou em composição ou regência. Fui indicada por ele para ser monitora da disciplina contraponto.
guardo preciosas recordações da forma calma e generosa com que Kotzela, sentado ao piano e rodeado pelos alunos, corrigia pacientemente cada um dos exercícios de harmonia ou contraponto. Chamava carinhosamente seus alunos de mestres ou mestras, e ao final de cada exercício, ao devolver o caderno ao aluno, dizia: "Faz mais, mestre, faz mais." Embora o Coral USP tenha sido o grande laboratório para os arranjos corais de Kotzela, eu tive contato com muitos desses arranjos por intermédio do maestro Benito Juarez, que na época era professor da disciplina coral do curso de música aqui na Unicamp. Além das aulas dessa disciplina, o maestro Benito criou um madrigal, o madrigal marreco, madrigal de regência e composição, que acredito que teve uma duração de uns 2 anos, mais ou menos. Na maioria das vezes, nós utilizávamos cópias dos manuscritos, que possuíam uma escrita musical e textual inconfundível, geralmente sem claves, sem sinais de dinâmica, sem indicações de andamento, com muitas abreviações e sinais de repetição, às vezes com alguma sugestão de percussão. Você pode passar o próximo slide? Está ali. Está meio ruim de ver, mas eu acho que vai melhorar se apagar um pouquinho a luz. Só não apaga essa luzinha aqui, senão eu não consigo ler. O meu óculos... Acho que melhorou um pouquinho, não? Agora? Agora ficou excelente. Mais para frente eu vou falar um pouquinho da influência do John Cage, né, sobre o processo de composição do Kotzela, e talvez a falta desses elementos já tenha um pouquinho a ver com essa questão da liberdade do intérprete. Bem, me recordo também de um fato histórico, quando, liderados pelo maestro Benito, se formou um coro de alunos que participou de um comício pelo movimento das diretas já, que reivindicava a retomada de eleições diretas para presidente da República. O arranjo de Kotzela, de viola enluarada, foi uma das peças do repertório, lá pelos idos de 1984. Próximo slide. Aqui já não é uma versão manuscrita, possivelmente de algum copista lá da USP. Sua ampla e diversificada produção de arranjos corais, de música popular, são fruto de uma ruptura com a música erudita, pois, apesar de sua sólida formação erudita, tendo estudado com Kohreuter e integrado o grupo Música Nova, há um momento em sua trajetória, por volta de 1965, em que Kotzela, juntamente com Rogério Duprat, abandonam a carreira de compositores eruditos e se voltam à música popular. Em 1966, ambos se juntam a Júlio Medalha e trabalham intensamente numa produtora musical, a Audimos, compondo e gravando jingles, trilhas para filmes ou produzindo os discos de artistas de música popular. A partir de 1967, Kotzela integra a equipe do Coral USP e passa a produzir inúmeros arranjos corais, compreendendo sambas de diversas épocas, marchinhas carnavalescas, choros, músicas de protesto, canções, rocks de Rita Lee, forrós, marcha de arranjo, infinitos estilos, gêneros musicais.
O depoimento dado por Kotzela, em 1992, para o jornal Mural do Coral USP e transcrito pelo regente Alberto Cunha na introdução do álbum Arranjos Corais de Damiano Kotzela, editado pela USP, sintetiza, a meu ver, muito bem o posicionamento estético de Kotzela como arranjador, compositor e professor, a partir dessa ruptura com a música erudita. Eu destaco alguns trechos, é o próximo slide. Atingir mais gente, isso é importante. A música tem que atingir muita gente. Por isso, faço música popular. E quando eu li essa frase, eu me lembrei da frase de Milton Nascimento na música Bailes da Vida, onde ele diz: todo artista tem de ir aonde o povo está. Mas, voltando ao depoimento de Kotzela. O quê? Os meus sambas não têm autenticidade só porque eu não sou do morro? Isso é purismo. Da mesma forma que a música de escola não pertence aos acadêmicos. Também o samba não é só do morro. Faço samba, sim. Não sei por que manter a pureza da estirpe. Ídolos? Não. Todo mundo faz coisas muito interessantes. A música de publicidade é ótima. Mozart, Beethoven, Prince, Gil, Stravinsky, Tonico e Tinoco, Stockhausen, Roberto Carlos. Eu ouço com muito prazer. Tudo muito bacana. Em outro trecho do seu depoimento, o mestre Kotzela menciona a influência de John Cage. Foi no curso de Darmstadt, na Alemanha, que tive contato com a música do norte-americano John Cage. Muito bacana. Música indeterminística. É o próximo slide esse. Esqueci de dizer. A partitura deixa liberdades para quem executa. Tal influência se evidencia principalmente em sua composição autoral, mas em seus arranjos, a liberdade deixada ao intérprete pode ser percebida também, como, por exemplo, na composição dos choros clássicos, arranjo que reúne 4 choros de diferentes autores: Corta-Jaca, de Chiquinha Gonzaga, Flamengo, de Bonfiglio de Oliveira, Carinhoso, de Pixinguinha, e Brejeiro, de Ernesto Nazaré. Neste arranjo, Kotzela opta por uma escrita mais instrumental para as vozes e deixa a colocação do texto, o texto que é um componente essencial da música vocal, inteiramente a critério do regente. Na verdade, tem uma única exceção, que é no final de Carinhoso, onde nas notas finais da linha de soprano e alto, ele escreve meu coração. É o próximo slide, se você puder mostrar. Então, assim, eu trouxe a versão do manuscrito, que é só a parte vocal, e a edição, né, feita pela EDUSP, onde vocês podem observar que só nas 4 notas finais de soprano e alto, a gente encontra a indicação do texto. Na partitura, né, e tanto no manuscrito quanto na edição da USP, não há nenhuma indicação
de sílabas ou fonemas que pudessem ser utilizados. O arranjador Kotzela deixa realmente a critério do regente. E esses choros foi o arranjo, né? Na verdade, é um pupurri de arranjos, nessa sequência que eu acabei de elencar para vocês. Foi a peça que eu escolhi para o nosso concerto de mais agora à tarde, né, às 18 horas aqui. E como eu pesquisei e fiquei... Na verdade, eu cheguei a cantar na minha graduação um pouquinho desse arranjo. Acho que a gente não fez completo, fez uma parte só, se eu me recordo bem, com o maestro Benito. E eu tenho, né, no manuscrito, algumas coisas anotadas, algumas sílabas anotadas. A gente fazia todo com sílabas. E como eu pesquisei, encontrei, né, quer dizer, Carinhoso tem um texto que todo mundo conhece, né? Brejeiro tem 2 textos de Catulo da Paixão Cearense e tem mais um outro texto. E eu selecionei uma parte do texto da Catulo da Paixão Cearense para o arranjo de Brejeiro. E o Corta-Jaca também tem um texto que é do parceiro da Chiquinha Gonzaga, parceiro de composição. Ele escreveu uma letra Machado Careca, e eu utilizei também algumas estrofes desse texto. E foi bastante trabalhoso, assim, esse processo, mas eu gostei do resultado. E quem puder vir conferir, hoje às 18 horas a gente vai estar apresentando, então, Corta-Jaca, Flamingo, Carinhoso e Brejeiro. Os ideais de Kotzela, traduzidos em uma profusão de arranjos de música popular urbana, dos mais diversificados gêneros musicais, dotados de uma harmonia muito elaborada, e também eles possuíam, esses arranjos têm diferentes níveis de dificuldade técnica. Eles incentivaram o surgimento de novos arranjadores, está aqui o Edu Fernandes, que acredito que teve uma forte influência do Kotzela nos seus arranjos, e possibilitaram um amplo desenvolvimento do canto coral no Brasil, pois os coros, formados prioritariamente por amadores, se constituíram no instrumento de expressão artística mais adequado para atingir muita gente. E assim, encerro minha singela homenagem ao meu querido e saudoso mestre Damiano Kotzela. Muito obrigada. Passamos agora ao Edu. Obrigado. Oi, gente. Bom dia. Feliz aqui de ver a Marisa. Oi, Marisa, tudo bem? A sua mesa é amanhã. Eu falei, que pena que eu não vou encontrar a Marisa. Fiquei super contente que você está aqui. Bom, Marisa Fonterrada, professora Marisa Fonterrada. Meu nome é Eduardo Fernandes, eu trabalho no Coral USP há muitos anos. Fui aluno aqui da Unicamp, como foi falado, né? E eu não sou, eu comentei com o Fernando, quando primeiro agradecer, Fernando, pelo convite. Eu vi a Mariana, conheci a Mariana hoje, e vi a Mariana emocionada, e fiquei muito emocionado. E talvez eu fique muito, muito emocionado, porque, de alguma maneira, o Kotzela foi e é muito importante na minha vida, né? Apesar de não ter sido um discípulo, um aluno dele constante, mas, enfim, as coisas que ele pensou, as coisas que ele fez, me influenciaram diretamente. Então, eu comentei com o Fernando que eu não sou exatamente um pesquisador, fiz mestrado e tal, mas eu não sou, sou uma pessoa da performance. Então, aqui eu vou contar muito mais um pouco de coisas que eu vivi e um pouco de coisas que eu acho que o Kotzela deixou para a gente pensar e elaborar, enfim, no nosso dia a dia.
Então vamos lá, tem também um PowerPoint, porque não pode ficar sem um PowerPoint. Pode colocar aí, Gabriela, por favor? Então aqui, né, Cozela em 20 minutos, a experiência do Coraluspe, e ali eu coloquei o avesso da celebridade. E a Mariana falou, nossa, essa é a definição do meu pai. Aí eu falei assim, opa, já acertei uma aqui, né? Eu fico imaginando o Cotzela nos dias de hoje, o Cotzela nos dias de hoje, com Facebook, imagina, Facebook, com Instagram, né? Imagina o Cotzela em algum lugar e alguém tirando uma foto dele. Não, vem aqui tirar uma foto. Imagina, acho que ele ia ficar desesperado. E também, né, Fernando, eu comentei com o Fernando, falei assim, você sabe que quando você chegar do outro lado, o Cotzela vai dar uma bronca muito grande em você estar organizando esse tipo de evento aqui. Mas, de qualquer forma, estamos aqui, enfim, e a gente precisa realmente conhecer essa história, né? Pode mudar? Você pode mudar o coisa para mim aí? Slide. Então, aqui, né, algumas das coisas são muito parecidas com o que a Vivian falou, né? Só que, claro, são experiências diferentes, né? Então, vou falar aqui um pouquinho do mestre, né? Então, no Coraluspe, o Coraluspe não ele é um coro amador, né? Na verdade, é um coro grande, são 12 corais, são vários regentes, são 7 regentes, 4 professores, e nós temos, enfim, mais de 500 cantores, enfim, é uma estrutura bem grande, mas não é uma estrutura acadêmica. Mas a gente, e isso por muita influência do Cotzela e do Benito, tem uma parte de estruturação musical, né? De aula de teoria e aula de percepção e aula de técnica vocal, que faz parte. E o Cotzela, ele dava aula no Coraluspe, né? Ele não tinha... Era muito engraçado, porque, diferente aqui da Unicamp, onde tinha o curso de contraponto, de harmonia, o Cotzela ia lá às sextas-feiras e ficava lá. Entendeu? Então, você tinha um problema numa música que você estava fazendo, você ia lá, mestre, aqui eu não sei, eu peguei esse arranjo, eu peguei essa composição, mas acho estranha essa condição harmônica, será que é isso mesmo? Ou você tinha um problema de texto, enfim, ele era uma espécie de consultor, vamos dizer assim. Mas também era um professor, ele estava lá para dar as aulas, né? Então não tinha uma disciplina específica, né? Ou mesmo um planejamento de aula. As aulas aconteciam a partir das proposições das pessoas, né? Um pouco sob demanda, né? Eu tive a experiência de chegar lá e mostrar um arranjo para ele, né? E aí uma experiência parecida com o que a Vivian falou, né? Cheguei lá e fui mostrar um arranjo para ele. E aí o Cotzela, ele pegou o arranjo, ele deu uma olhada, ai, que lindo, que maravilha, olha que bonito, você fez uma imitação aqui, ai, que ótimo, muito legal isso, ai, coitadinha das sopranos, essa nota é muito aguda, elas não vão conseguir cantar, vamos mudar para cá, então, continua, nossa, tá lindo isso aqui, mas será que os tenores vão conseguir fazer esse salto que está aqui? Aí ele mudava o salto, enfim. Eu saí de lá felicíssimo da vida, né? Porque eu tinha grandes ideias, o meu arranjo era sensacional, com o arranjo todo corrigido, né? Então, eu acho que assim, tem esse jeito do Cotzela você deve ter vivido isso também, de tratar os alunos, que era muito legal, assim, de realmente receber, né? De acolher mesmo os alunos e tentar achar o que tinha de legal ali. Ok, ele fez uma imitação e essa é uma boa ideia, mas ele não sabe ainda escrever uma imitação, então vamos dar os recursos técnicos para ele. O Alberto Cunha, que na verdade é a pessoa que deveria estar aqui, porque o Alberto realmente foi um discípulo do Cotzela, né? Ele ficou anos tendo aula com o Cotzela. Ele também começou, tendo aula com o Cotzela, levando um arranjo, né? Ele levou o arranjo e, como você, né, o Cotzela falou, muito bem, mestre, traz mais coisa para a semana que vem, né? Tudo era assim, traz mais coisa, porque eles sempre faziam um pouco fruto do que você levava. E aí o Alberto, como CDF que ele é, ele pegou e na semana seguinte ele levou mais alguma coisa. Quando ele chegou lá, o Cotzela falou assim, olha, eu trouxe uma apostila aqui de contraponto, vamos estudar contraponto? E aí, a partir disso, o Alberto foi ter aula de contraponto com o Cotzela, além de analisar todos os arranjos dele, e depois o Alberto teve aula de orquestração, o Alberto teve aula de harmonia, teve de música tonal, de música serialista, enfim, né? O Cotzela era essa pessoa que, uma espécie de Google da época, né? Qualquer dúvida que você tinha, você ia lá e falava com ele. Então, acho que essa parte do mestre, né, é uma parte bastante importante aí. Podemos descer um pouquinho, Gabriela? Oi. Pode ser. Eu talvez só fique porque eu estou com um monte de coisa aberta aqui, mas tudo bem. Tá.
Eu sou que nem a Vivian, assim, eu tenho um pouco de problema com as coisas, com os controles, mas vamos lá. Chegamos no... O mestre já foi, né? Aí. Isso. E aí, preparando a aula para cá, eu acabei achando, né, na verdade, a Cris, que é a bibliotecária da gente no Coraluz, falei, Cris, eu vou dar vou falar sobre o Cotzela. Bom, enfim, e ela me municiou com alguns textos, algumas coisas que eu pedi para elas. E uma coisa que eu achei foi um texto do Luiz Nassif, vocês conhecem, um jornalista, enfim, né, de economia, que é músico também. E ele tem um texto lindo. Ele fala assim... o maestro Damiano Cotzela foi um dos meus ídolos musicais na adolescência. Aos 17 anos, classifiquei uma música no Festival Universitário da Tupi. O grande Fernando Faro incumbiu os 3 Morais de interpretar a música, uma valsinha despretensiosa. O arranjo foi entregue a um jovem maestro carioca. O ensaio era à tarde, no mesmo dia da apresentação. Do interior desconhecido, fui o último da fila do ensaio. Faltando 2 horas para o início do festival, percebeu-se que o arranjo estava errado. Tudo que você... Desculpa, que tem uma propaganda aqui. Imediatamente, o Fernando Faro, que era o produtor, né, convocou o Cotzela, que foi com o Luiz Nassif para uma sala, e ele ficou tocando a música para o Cotzela, e o Cotzela pegou o arranjo e foi corrigindo o arranjo que o cara tinha escrito. Né? Então, convocou o Cotzela, que foi para uma sala, lá com o violão, repassei a música enquanto ele ia corrigindo o arranjo sem pestanejar. Em poucos minutos, acertou a peça. À noite, quando a música foi apresentada, o arranjo estava perfeito. Imperfeitos estavam os 2 irmãos do trio. Apenas Jane tinha decorado a sua parte. Ficou um coro de vazios, preenchido apenas pela voz límpida de Jane e eu com cara de tacho no palco. A imagem de consideração do maestro para um moleque do interior me marcou para sempre. Assim como marcou o arranjo que fez de uma peça de Paulinho da Viola, Feira Permanente. E assim como marcaram todos os arranjos dele para com a música coral. De Milhões de Paixões do lado... Desculpa, com a música coral, uma das minhas paixões ao lado da música para violão. E aí ele acaba falando que o Cotzela é um dos maiores arranjadores, enfim, do país. Então eu acho muito bacana esse texto, porque mostra bem essa coisa do Cotzela, dessa disponibilidade dele em pegar e... tá precisando fazer uma coisa? Vamos lá, eu faço com você. Né? Então isso eu acho que era uma generosidade do Cotzela muito grande. Né? Tem uma coisa que a gente acabou falando aqui, que a Vivian falou, a própria Mariana falou, que é a questão do humor dele. Eu vou acabar falando um pouquinho dessa coisa do humor dele, bastante. Mas o Cotzela não era um cara que você chegava e ele estava aqui contando piada. Né? Muito pelo contrário. Ele era um cara um pouco arredio, assim, né? Você ia, tal, conversava com ele, você ia conversar com ele, te dava toda a atenção do mundo, mas para conversar sobre alguma coisa. Mas ele não era um contador de piadas. Você ficava, Cotzela, vamos tomar uma cerveja? Isso não acontecia. Né? O Cotzela tinha ali, ele fazia o que ele tinha que fazer, mas ele não tinha esse humor dele era muito ligado a uma proposta estética. Era um humor que sempre tinha alguma questão, não era um humor pelo humor, era um humor que sempre tinha algum recado, ele falava alguma coisa, né? Tinha sempre algum recado. Vou fugir completamente e falar uma coisa que a Vivian, eu olhei para a cara dela, agora lembrei de uma coisa. A Vivian falou das diretas já, né? Eu estava lá nesse comício no Vale do Anhangabaú, 1 milhão de pessoas, e a Orquestra de Campinas estava tocando nesse evento, né? E além da peça que você citou, que é o Viola Enluarada, o Cotzela fez um hino para as diretas já, que era diretas já, que eram terças, que eram feitas em terças. Por quê? Porque terça menor descendente são os cantos das torcidas. Mengo, me porco, santos. Então ele pega uma coisa que é de conhecimento de todos e faz uma chamada no diretas já, para que as pessoas tivessem facilidade de cantar. Né? Então esse é o Cotzela. Ok, vamos descer um pouquinho, vai dar certo? E aí eu volto no lugar errado. Vamos lá. E aí chegamos. Uma coisa que eu estudei aqui no Unicamp, né? E aí eu frequentava os concertos, né? E uma coisa que me impressionava muito eram os textos do Cotzela para programas.
porque o Kotzela ele tinha assim, uma certa informalidade. Então ele falava assim, ele não falava Ludwig von Beethoven escreveu a sinfonia tarará. Não, ele falava assim, o Beethoven gostava muito de passear pelos bosques. E nos bosques, e aí ele começava a falar um pouco de como surgiu a pastoral. Então eu vou ler aqui um textinho sobre o Francis Heine. O Francis Heine, como se sabe, é um cara importante aqui no Brasil, por sua constante atuação de grande sucesso no campo da música pop. Ele aparece muito em shows, em rádio e TV, e grava discos sempre de ótima aceitação. E este outro aspecto da sua atuação, o de compositor sinfonista, é também para ser considerado como muito importante. Há um par de anos, nossa orquestra deu a conhecer seu público a Sinfonia do Heine, a de número 1, que foi então muito apreciada. Agora aqui vai ser ouvido este Carnavais, com coro e orquestra, que com certeza vai ser igualmente bem recebido. O importante da música que faz o Heine é exatamente a fusão das duas práticas, pop e sinfônica, nesse momento em que tanto se fala e se pensa sobre isso. Os Carnavais foi escrito, e acho que vai dar uma microfonia já já. Os Carnavais foi escrito em 1987, com letras do Geraldo Carneiro, aquele importante textista do Rio, que vai se tornando progressivamente mais lido em todo o Brasil. O Heine usa uma orquestra grande, e o coro tem que ser grande também, porque ele faz muitos divises. A música se refere bastante às práticas de música pop, mas o tratamento sinfônico também está todo lá, bem representado. A peça é dividida, bom, enfim. Então, tem esse jeito do Kotzela falar das coisas, está muito alto, acho que se diminuir um pouquinho a gente vai ficar mais confortável aqui. Isso, obrigado. Então tem esse jeito do Kotzela de falar sobre as coisas que é muito interessante, né? Vamos ver se... E aí tem um texto também que é genial, eu vou pedir licença para vocês para ler sobre o Tchaikovsky, que ele fala assim: foi por meados do século XIX que os compositores românticos europeus iniciaram a prática de escrever um texto literário para elucidar o significado das sinfonias que faziam. Parece que eles sentiam que isso lhes melhorava a mercadologia das sinfonias. É bem provável que tenha sido uma ideia de algum editor. Bem provável mesmo. Eles davam a esta peça de literatura o nome de programa de sinfonia. Parece também que essa prática se originou nas sinfonias de Beethoven e na Sinfonia Fantástica de Berlioz. Apesar do jeito, como se diz assim... informal dele falar, ele está dando todas as informações que uma sinfonia programática tem. Né? Isso é muito interessante, porque ele sempre tem esse jeito meio irônico, meio irreverente, meio iconoclasta de fazer as coisas, mas ele é rigorosíssimo. Né? E aí ele vai. Contam os livros, isso é uma coisa que eu adoro nele, muitas vezes eu como professor, eu adoro, eu sempre solto essas também. Os livros dizem isso, né? Então contam os livros que Tchaikovsky divulgou seu programa para esta quarta sinfonia em carta a sua mecenas, uma condessa de nome Nadezhda von Meck. A sinfonia é dedicada a ela. Tinha coisas terríveis esse texto, rasgadamente kitsch. Por exemplo, no início da sinfonia, uma exclamação dos metais em fortíssimo, ele dizia que se tratava de o destino, aquela força inelutável que controla nossas aspirações em direção à felicidade. Ou do segundo tema do primeiro movimento da clarineta solo, um doce e terno sonho me envolve. Bem, assim eram os românticos. Mas eles faziam uma grande música. E a embaraçosa literatura desses programas não nos deve atrapalhar. A literatura, de resto, está praticamente esquecida. E a sinfonia segue se comunicando saudavelmente. Então é muito interessante, né? Porque tem uma visão estética aqui muito clara, né? sobre o que ele está falando. Eu lembro que quando eu comecei a estudar música, estudar harmonia e tal, enfim, tinha um critério estético, assim, eu nem conhecia Tchaikovsky e odiava Tchaikovsky, porque Tchaikovsky era kitsch, entendeu? Tchaikovsky é brega, Tchaikovsky foi usado por Hollywood, enfim, né? Até que eu fui ouvir as sinfonias de Tchaikovsky e falei, não existe melhor orquestrador do que Tchaikovsky, né? Até que eu fui ver meu professor de fagote,
o Paulo Juste tocando numa sinfonia de fagote. Eu falei, nossa, eu ouço todas as melodias de fagote, coisa que eu não ouço em outras sinfonias, né? Por quê? Porque o cara é um bom sinfonista. Então, Kotzela tinha esse jeito de, apesar de um pouco anárquico, irreverente, iconoclasta, de dizer, de dar os recados dele. Ok, Kotzela e os universos sonoros, né? Então, assim, tem uma coisa interessante que é essa coisa dele de ter curiosidade sobre tudo, né? Então, não sei se vocês sabem disso, mas ele e o Rogério Duprat, uma época fizeram uma experiência fazendo um programa de computador. Isso nos anos 60, em que um computador era mais ou menos do tamanho dessa sala. Então, eles fizeram, junto com, enfim, engenheiros da Politecnica da USP, eles pegaram e fizeram um programa de computador, para quê? Para que o computador compusesse marchinhas de carnaval, né? E aí o computador cuspia marchinhas de carnaval, muitas marchinhas de carnaval, né? Isso está sendo feito hoje em dia através da inteligência artificial, né? A inteligência artificial hoje em dia, você vai lá e ela compõe a música para você, ela grava os instrumentos, ela faz, enfim, tudo, né? Isso nos anos 60, o Kotzela e o Rogério Duprat foram fazer isso. E aí tem uma coisa muito legal que ele pega, existia um jornal, ele pega e vai fazer uma música a partir, uma composição, a partir de um jornal que se chamava Primeira Mão. Primeira Mão era um jornal que vendia, né, era basicamente um jornal de anúncios, né, principalmente de anúncios de imóveis. Então tinha aquelas coisas assim, vende-se, 3 dorme, 1 lave. E ele pega um desses anúncios, na verdade ele pega 3, e ele escreve música para esses 3. Alô, ótimo. Agora está muito alto. Obrigado. E aí ele pega e faz uma peça em cima disso. Mesma coisa, uma coisa que eu acho que ele nunca fez, fica a ideia para os compositores, ele queria sempre fazer uma música sobre uma bula de remédio. Não, eu tenho que fazer uma música sobre uma bula de remédio. Isso me leva assim, a um outro compositor que não é da área erudita, que é o Hermeto, né? O Hermeto Pascoal tem essa mesma coisa, né? Não importa onde ele está, tudo pode virar música, né? Então acho que o Kotzela também tinha isso, embora não fosse, né, um músico ali da indústria cultural, ele tinha essa mesma vivência. Então aqui está o jornal Primeira Mão, dos classificados, né? Foi uma febre, porque tinha um dia da semana que você podia pôr a coisa que o seu apartamento lá para vender sem pagar, tinha umas coisas incríveis assim, né? E aí ele faz isso, repetiu, né? Então aqui tem os 3 textos em primeira mão, né? Então ele escreveu 3 textos em primeira mão, uma dificuldade tremenda, né? Só a mudança de compasso ali, o regente já fala, essa aqui eu vou deixar para depois, né? Porque, pelo amor de Deus. Aí, e assim vai, né? Eu tive a brilhante ideia de botar essas coisas pretas no meio. O segundo é muito interessante, porque ele pede, né, cada voz com seu próprio maestro. As sopranos, um rock, batem palmas no segundo e no quarto tempo. As contraltos, um samba, são redigidas como escola de samba. E aí depois o tenor e o baixo ele não põe nada de especial. Com andamentos diferentes, né? 140 para o soprano, 68 para o contralto, 60 para o tenor e, enfim, 84 para o baixo, né? Então, falando, revende-se, não sei o que lá, e tudo com esses textos do jornal falando falando aí da venda de apartamentos e coisas que tais, né? Então, acho que fica bem claro aí esse humor dele, né? Esse jeito dele de compor e de escrever. E aí depois é um cânone, né? Ele faz um cânone ali, enfim, as coisas bem cabeludas, na verdade. Uma outra coisa muito legal que o Kotzela fazia, né? Primeiro tem que falar uma coisa. A gente teve na USP, né, no Coral-USP, como regente do Coral-USP, um privilégio enorme no final dos anos 80 e nos anos 90, enfim, que é, enfim, essa possibilidade dele estar ali do lado e a possibilidade de encomendar arranjos para ele, né? As pessoas que são mais jovens, hoje em dia, a coisa do arranjo coral é uma coisa que está muito à sua disposição na mão. Isso não era nos anos 80, não existia internet.
né? E não existia isso. Você ia numa biblioteca, por exemplo, a USP, né, o curso de música, a ECA, tem uma excelente biblioteca. Mas nos anos 80, 90, se você quisesse achar música popular lá, você não achava. De arranjos de música popular, não tinha nada, né? Se você fosse no Centro Cultural, que era outra biblioteca importante, você não achava nada. Você achava arranjos de música de cultura popular, de folclore, mas não de música popular urbana, né? Então, era bastante complicado você chegar nesse repertório, né? Os regentes, em geral, chegavam, você ia assistir um concerto, eu ia lá assistir um concerto da Vivian, né, Vivian? Era assim, você chegava lá, Vivian, adorei aquele arranjo que você fez, você pode passar para mim? Se ela fosse legal, e minha amiga, ela passava. Senão ela falava, eu vou te mando pelo correio, e ela não passava nunca, né? E era um pouco assim. Tanto que tinham os painéis da Funarte, nos painéis da Funarte que aconteciam no Brasil inteiro, os regentes iam e tinha uma coisa chamada varal de partituras, que eles colocavam os varais e aí colocavam as partituras lá e as pessoas trocavam as partituras, compravam, enfim, tinha esse tipo de coisa. Então o arranjo era muito difícil. E a gente tinha na USP essa possibilidade incrível de pedir o arranjo para ele e ele, tá bom, você quer um arranjo de tal música? Tá bom, semana que vem ele aparecia com o arranjo pronto, né? E aí, ele, muitas vezes, como ele era um cara que fazia sob demanda, né? Ele é um cara que fazia a música, né? Pediu, ele vai lá e escreve, às vezes ele tinha muitos pedidos, né? Então o Benito pedia, tem uma sinfonia que a gente vai tocar, saía escrevendo ali a sinfonia não, enfim, um arranjo para a orquestra, e aí alguém pedia mais não sei o quê. Então era um cara que escrevia com bastante rapidez, assim, né? E aí, às vezes, ele não dava tempo dele colocar todas as informações. Então, aqui, por exemplo, está escrito ali em cima que a introdução... Não sei se vocês conseguem ler, não? Tá dizendo o seguinte, que a introdução está no final. No final da página 2 tem um resumo da introdução. Ele escreve assim, né? E aí você pode... Para quê? Para o regente poder tocar essa introdução ali para o coro entrar. Né, numa peça de Natal, anoiteceu. Então ele pegava e colocava esse tipo de informação. Era muito divertido algumas das coisas que ele escrevia. Aqui, por exemplo, uma peça que ele fez para mim, está a lápis, por isso que não são tão boas quanto as da Vivian, aqui, né, bem fotografadas. Tal. É um arranjo que ele fez, eu fiz um programa de músicas de cinema. E uma das músicas que eu pedi para ele foi o Cinema Paradiso, do Ennio Morricone, né? E aí, Vivian, muito parecido com a história dos choros, ele pegou e escreveu assim, mestre, não sei que katsu de sílabas usar aqui. Se quiser, faça com ururu. Ou veja o que você quer fazer. Né? Então ele pega... muito diferente de outros arranjadores, que são muito rigorosos com essa parte, né? Não, eu quero sabaiabaduba papadaba, né? E aí, se você não fizer sabaiabaduba papadaba, o arranjador fica bravo, né? Então ele tinha, digamos, essa liberdade, embora fosse rigorosíssimo com outras coisas, né? Mas com o texto, assim, ele tinha, digamos, essa liberdade. Então, eu lembro de um... Você falou dos choros, né? O repertório do Coral USP, eu acho que a pedido do Benito, com certeza a pedido do Benito, ele fez uma série de pupurris, né? E pupurris com piano a 4 mãos. Acho que o choros é com piano a 4 mãos, ou é piano solo. Mas teve muitas peças que ele escreveu com piano a 4 mãos. E uma delas que ele fez foi os sambas do Lupicínio, chama Sambas do Senhor Lupicínio, que é do Lupicínio Rodrigues. Vocês devem saber que o Lupicínio Rodrigues foi o compositor que trouxe, né, o corno para o homem, né? Então, em primeira pessoa, assim, você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Enfim, as músicas, gostei tanto, enfim, as músicas do Lupicínio contam muito essa história do cara que é corneado, né? E aí, vai lá, então são aqueles dramas incríveis. Então, no meio do arranjo, lá aparece assim, baita pop drama, que é um comentário dele, no meio da partitura, né? Então, e sempre, né, ele não fazia esse arranjo do Lupicínio como uma coisa assim, como uma exaltação ao Lupicínio. Não, mas era uma coisa assim, era um pouco de mau gosto fazer Lupicínio Rodrigues. Então, vamos fazer Lupicínio Rodrigues. Né, talvez um dos arranjos mais bonitos que tem desses de pupurri dele seja um arranjo dos boleros românticos dos anos 40. Só aquelas
Carne de Vaca, que quando a gente era mais novo, né, Ray Conniff tocava, né, Bessame, Bessame mucho, aquelas coisas assim, e que aí, claro, né, tinha uma coisa de um humor ali na peça, era uma coisa que vinha, a partitura vinha e, na verdade, ela tinha um humor, não estava levando a sério aquilo. E eu acho que esse talvez seja mais um motivo de que o Cosella hoje seria uma pessoa completamente fora da sociedade. Porque hoje em dia não se entende ironia, né? Você não pode falar uma coisa ironicamente que a pessoa leva ao pé da letra e aí você está falando uma coisa que, enfim, pode ofender alguém quando na verdade você está sendo irônico, né? E o Cosella, enfim, usava e abusava da questão irônica. Gabriela, você está aí? Você consegue colocar para mim esse Cosella em movimento? Cosella, como você vê o coral na formação de novos músicos e cantores? Bom, o negócio é mais ou menos assim. A gente, aqui no Brasil, a gente não tem muita prática de música, sobretudo muito pouca prática de música instrumental. Quer dizer, se a gente se compara, por exemplo, com a Europa, com os Estados Unidos, a gente vê que lá em escolinha, Michuruquinha, já tem uma bandinha, tal, além do coro, naturalmente, mas tem uma bandinha, há sempre a possibilidade de alguém, de alguma forma, alguma entidade patrocinar um início do cara na música instrumental, digamos. Coro, a Europa e os Estados Unidos praticam muito também. De qualquer modo, nós temos aqui pouco a oportunidade de fazer parte, quer dizer, de gente nova, né, que vai se iniciar em música, de fazer parte de banda. O coro, então, supre essa falta, né? Quer dizer, o cara, fazendo parte de coro, ele pratica, enfim, música em conjunto, tem contato com o maestro, contagem, as questões, enfim, as questões de realização musical em geral, pratica estética, inclusive, isto é, porque ele pratica com a voz dele, forma o som ali, com a voz dele, em conjunto com os outros, compõe um som. Eu não Pode faço parar um pouquinho? Nunca arranjo. Isso, obrigado. Então, aqui já é a cara do Cosella que a gente conhece, né? A outra filmagem, eu falei, nossa senhora, super jovem. Essa fala anterior do Cosella é genial porque, de alguma maneira, ela é um pouco a ideia que estruturou o Coral USP, né? Então, o Coral da USP ele é formado por quem? Pessoas leigas. Né? Então, por alunos da USP, servidores e professores e pessoas da comunidade. Qualquer pessoa vai lá e canta, né? Faz um teste e tal, e entra no coral, se não vai para a oficina, enfim. Tem essa característica, né? De ser uma atividade de extensão super importante. E aí, essa atividade de extensão, super importante, ela vai abrir caminhos para as pessoas. Né? As pessoas vão poder praticar uma série de coisas, como estética, como afinação, conhecer, enfim, né? Harmonia, contraponto, todas as coisas que estão ligadas à música coral. Né? Então, eu vejo hoje, né, pensando no Coral USP, do que a gente já teve, do que a gente tem, enfim, de como a gente faz, essa importância aí por trás dele, essa ideia de que não, a gente tem que fazer música coral com todo mundo para as pessoas irem aprendendo. Você pode colocar para frente? É bem curtinho agora, viu, Gabriela? Ah, não, mas tem que voltar um pouquinho. Pode ser no finzinho da outra fala. Os maestros, um pouco mais para trás ainda, um pouco mais para trás. Mais para trás, mais para trás. Aí, pode deixar aí. Junto com os outros, compõe um som. Eu não faço nunca arranjo de música que eu quero fazer. Os caras sempre me convidam, me encomendam. Que cara? Os próprios coristas, os maestros. Os maestros muitas vezes consultam, perguntam para o coro o que o coro quer cantar. Legal, pode parar. Obrigado. Então tem essa pode voltar lá no slide, por favor. Então tem essa coisa genial aí do Cosella que ele não faz a música que ele quer, né? Ele faz a música que ele é um mestre de ofício ali, né? Então você está precisando preciso de uma peça tal, ou preciso de uma peça tal, e aí ele vai lá e escreve a peça para você, né? Então, e aí você vai olhar a produção no Coral USP, são acho que quase 290 arranjos, né, que ele escreveu lá, que estão editados e tal, 276. Então, é uma produção enorme e que vai do que você imaginar, assim, da Chiquinha Gonzaga ao Grupo Rumo, passando por Roberto Carlos, passando por adaptação de Villa-Lobos, passando por quem você imaginar, tem lá enfim, na nossa
partituroteca. Aqui eu perguntei para os professores lá, né, coisas que foram importantes para eles, né. Então, por exemplo, tem uma peça, a Márcia Henschel, que é uma das regentes, ela pegou um disco que foi gravado pela Eldorado, pelo selo Eldorado, que foi uma recuperação de uma opereta do Noel Rosa, né? E aí ela deu o disco para o Kotzela, e o Kotzela pegou e tirou toda a parte, né? Tirou, inclusive escreveu, porque um dos cantores era o Grande Otelo, era Marília Pera, o Grande Otelo, e um dos pesquisadores que fez a biografia do Noel. E aí o Grande Otelo não cantava nada, assim, era impressionante. E aí o Kotzela criou as melodias, a partir das harmonias que tinham no disco, ele foi criando as melodias quando era o texto do Grande Otelo, né? E assim, outros arranjos aí que foram importantes. E ele dizia que ele gostava bastante desse arranjo do Pra Machucar Meu Coração, que é um arranjo do Ari Barroso. Podemos ir para frente? Tá bom. Sou eu que faço isso, né? Tá bom. Aí são alguns exemplos. Será que você pode estar nos comentários? Se você abrir a parte dos comentários, acho que tirar do modo de exibição, né? Isso, ali embaixo, ó, tá vendo? Pode ser esse, pode ser esse. Essa música do Capiba, né? Chama A Mesma Rosa Amarela. Você tem quase tudo dela, o mesmo perfume, a mesma flor, a mesma rosa amarela, só não tem o meu amor. Você tem quase tudo dela, o mesmo perfume, a mesma flor, a mesma rosa amarela, só não tem o meu amor. Mas nesse dia de carnaval, para mim você vai ser ela. O mesmo perfume, a mesma flor, a mesma rosa amarela. Mas não sei o que será quando chegar a lembrança dela e de você apenas restar A mesma rosa amarela, a mesma rosa amarela, a mesma rosa. Mas nesse dia de carnaval, para mim você vai ser ela, usando o mesmo perfume, a mesma flor, a mesma rosa amarela, a mesma rosa amarela. Você tem quase tudo dela, A mesma rosa tem até a mesma rosa. amarela. Ok. Eu posso passar mais um pouquinho do tempo aqui? Eu já passei, na verdade. Como estamos aqui? Posso? Então tá bom. Se você puder ainda deixar no modo que não é de exibição, e aí subir essa parte ali embaixo, ó. Não, isso, vai naquele... Isso, dá uma levantadinha. Queria que você colocasse ali onde está escrito o penúltimo, aquele ali, ó. Não o último, o penúltimo. Esse daí. Sítio dos Pescadores, DVD 79. Que é uma gravação com o Benito, né? A gente está falando um pouco do Kotzela e do Benito, são indissociáveis, né? Acho que pode aumentar um pouquinho.
acho que está legal, acho que deu. Aí eu vou pedir para você colocar, Gabriela, a outra suíte dos pescadores, aquela ali em cima, 50 anos, ali, Coraluz 50 anos, tá vendo? Isso. Aí vocês vão ver que sinais dos tempos, né? E tem o YouTube, tem essa coisa, né? Aí tem que botar o sonzinho a hora que começar ali, boa. E acho que tem que aumentar um pouquinho também. Então aqui, né, sinal dos tempos, né, outro andamento, a sonoridade é completamente diferente, né. Aqui foi quando a gente justamente lançou o livro do Kotzela, né, dos arranjos. Então todos os grupos cantaram e a gente cantou algumas peças escritas. Esse daí, boa, Vivian. A gente combinou antes. E eu queria colocar uma peça que foi. Antes de falar uma coisa que eu acho que é bastante importante, né. Então porque primeiro, a Vivian já falou um pouquinho disso, né? Os arranjos corais de música popular, eles surgem de alguma maneira aí nos anos 60, né? E eles são incorporados pelo Benito e pelo Coraluspe e são feitos de uma maneira, como se diz, sempre assim, né? Todos os concertos. Mas tem algumas coisas acho que importantes da gente entender para quando falar de arranjo, porque hoje em dia você vai num concerto, é muito comum você chegar e você ver um repertório de música popular, às vezes o coral cantando um repertório de música popular do começo ao fim, como os meus, por exemplo. Mas de alguma maneira isso não era comum na época, né? Então a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é que a gente vive um momento de ditadura militar, né? Então ditadura militar, 5, 6 pessoas reunidas ali, a polícia já chegava e, opa, o que está acontecendo aqui? Então, cantar num coral era um momento que você tinha de poder reunir as pessoas, né? Poder reunir 40, 50, 60, 100 pessoas, era uma coisa absolutamente não esperada, né? Tem uma coisa interessante, né? Que aí quando o Kotzela e o Benito eles começam a fazer os arranjos, as pessoas vão cantar no coral. E eles conseguem desagradar a todos. Por quê? Eles fazem... O Benito tinha isso muito claro para ele. Ele fazia a música popular, mas ele fazia a música erudita também. Então, o pessoal que era mais ativista e que ia para os ensaios do coro, né, numa atitude política, de ativismo político, chegava lá e cantava viola enluarada, cantava aroeira, cantava Suíte dos Pescadores, mas cantava também um moteto medieval, cantava coisas, enfim, renascença e tal, e não odiavam cantar aquilo, né? Num primeiro momento, talvez. E o pessoal, digamos, da música erudita, da música acadêmica, também não suportava a ideia de estar se fazendo arranjo de música popular. Isso tanto é verdade que o Coraluspe, depois, 2 ou 3 anos depois que ele foi criado, ele foi fazer um concerto no Teatro Municipal, né? E nesse concerto do Teatro Municipal, o Coraluspe apresentou peças populares, né? E as pessoas, houve um rebuliço, as pessoas foram, como chama aquilo que a gente põe, aquela coisa preta que a gente põe aqui quando está de luto? Puseram, enfim, aquela tarja preta aqui, ou foram de preto no concerto, porque era a morte da música sinfônica no Teatro Municipal, porque ia se cantar esse arranjo da Suíte dos Pescadores e Aroeira. Então, de alguma maneira,
Hoje, que é uma coisa absolutamente corriqueira, né? O João Carlos Martins faz música popular. Enfim, na época era uma atitude bastante transgressora. E o Benito e o Kotzela estavam entre essas duas frentes, entre essa polarização, né? A polarização não é uma coisa de hoje em dia, é uma coisa que já existe há muito tempo. Então, na verdade, o arranjo coral, né, nesse momento, nesse lugar, era muito importante. E era importante também porque a música popular, nessa época, é a época dos festivais da canção. Né? Você falou em 67, né? 65, 66, até mais ou menos 72, você tem uma época em que a música popular estava muito presente. Os festivais da canção da Record, eles tinham final de festival, era praticamente final de Copa do Mundo. Os restaurantes fechavam no centro de São Paulo. As peças de teatro, elas suspendiam as apresentações, porque era um programa televisivo, era como ver o The Voice, só que era o festival. Né? Numa emissora que era a Record na época, que era a emissora mais importante. Então, assim, todos os recados, todas as questões que estavam sendo faladas ali por Chico Buarque, Edu Lobo, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Então, a música popular era um lugar que tinha essa importância. Então, você fazer a música desses compositores, você estava, de alguma forma, dando um recado dentro da universidade, enfim, e aglutinando esses jovens. Então, é uma atitude que, na época, foi bastante revolucionária, né? E quem estava à frente disso era o Kotzela e também o Benito, né? Eu tenho sempre uma imagem do Kotzela e do Benito de uma coisa assim, meio arco e a flecha, né? O Kotzela é o arco e o Benito é a flecha, né? O Kotzela é o cara que pensa, conversa e tal, e o Benito vai lá e faz as coisas, né? Acho que tem um pouco a visão que eu tenho dessas duas figuras. E queria colocar para vocês uma gravação melhor, agora do Aroeira, da pandemia. A Márcia fez uma gravação super bonita do Aroeira com fotos do Araquém Alcântara. Você pode colocar para a gente? É aquela ali, a última, tá? Minha fotografia clama por indignação e atitude. Ela é resistência da memória. Pode aumentar um pouquinho. Esse mundo vai virar. Noite e dia vem de longe pra ver trabalhar. E o dono, senhor de tudo, sentado mandando dar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar. Madeira de dar em doido, vai descer até quebrar. É a volta do cipó de Aroeira, no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Aroeira. Essa é uma homenagem, depois eu falo para vocês. Noite e dia vem de longe, branco e preto a trabalhar. E o dono, senhor de tudo, sentado mandando dar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Brasileiro, brasileiro, quero ver você lutar. Eu também sou brasileiro, eu também sei governar. Madeira de garim doido vai descer até quebrar. É a volta do cipó de Aroeira, no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Aroeira, no lombo
termina com uma terça de picardia. Obrigado. Tem essas boquinhas que aparecem, que são meio gozadas, assim. Existe um pôster no coral, a vida inteira viu isso, quando a gente estava num determinado lugar lá. E esse pôster foi quando o Coral USP foi numa das viagens, eu acho que para os Estados Unidos, ou enfim, uma das viagens, e o pôster era só bocas, eram boquinhas assim, era o pôster, enfim, que foi. E aí a Márcia fez essa homenagem a esse pôster, né, lembrando um pouquinho disso. Ok, vamos passar rápido para frente, sou eu que passo, né? Pronto. Aí como é que surgiram, né, os arranjos? Aí eu comentei com a Mariana, né, aqui quando a gente estava antes, eu fiz um mestrado sobre arranjos vocais, né, onde eu acabei discutindo um pouco a música popular e a música erudita em São Paulo e em Buenos Aires. E aí, claro, que colega, né, do Cotzella falou assim, vou lá perguntar para ele como é que foi. Imagina, o Cotzella fugia. Eu falei assim, não, mas eu queria saber... Não, ele não dava entrevista, não falava sobre isso. Então, aquela coisa dele ser avesso mesmo, ele não queria deixar pegadas, né? Assim, alguém falou assim, né? Ele queria que as coisas fossem esquecidas. Mas, contrário disso, o Samuel Kerr, gentilíssimo, como sempre, e que viveu, enfim, toda essa época, deu várias entrevistas para mim, e o Samuel contou um pouco que a primeira vez que se ouviu os arranjos foi num curso em Curitiba, que o Cotzella levou esse material, e aí, enfim, as pessoas ficaram encantadas, tal, e a partir de então, isso começou a entrar no repertório. Tem um depoimento bonito do Marcos Leite. Uma vez o Marcos falou para mim assim, o arranjo no Brasil se divide em antes e depois do Cozella e da suíte dos pescadores. Podemos ir para frente. Rapidamente, a gente tem uma coisa, enfim, falando um pouco da parte musical, dos arranjos, né? A Vivian já falou um pouco aqui também. Tem uma coisa assim, primeiro, desse idioma dele, enfim, é muito raro você encontrar um arranjo do Cotzella com fundamental terça e quinta, né? Sempre tem lá tem a tétrade ali, ou mais que isso. E também é muito raro você encontrar um arranjo que tenha uma textura só. Então, ele é inteirinho homofônico, ele é inteirinho contrapontístico. Não, ele sempre usava muito, então, num determinado momento, melodia acompanhada, num outro momento, bloco, em outro momento, contraponto. Uma coisa que hoje em dia se faz, que ele raramente fazia, ou nem lembro dele fazer, é, por exemplo, uma célula rítmica de um determinado gênero com a melodia junto. Isso ele não fazia. Né? Então, por exemplo, tac, 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 uma voz fazendo, ou duas fazendo isso, e uma melodia por cima. Isso ele não fazia. Ele fazia nas introduções, nos intermédios, ou nos finais, mas nunca enquanto estava a melodia. O que leva a gente a pensar da importância que ele dava à melodia, né? Que a melodia esteja clara ali. Né? Então, isso é bem legal disso. Compositores, já falei para vocês, milhares de coisas, né? Acho que as características são isso. Tinha uma coisa gozada também, quando ele pegava um compositor, ele era absolutamente rigoroso com compositores que falavam, compositores, enfim, de outra língua, e tinha que ser exatamente perfeito o que tinha sido feito, mas quando era brasileiro fazendo música com título em inglês, ele tirava um sarro. Então, quando eu pedi um arranjo do Bye Bye Brasil, ele me mandou Bye Bye Brasil, escrito assim, Bye Bye Brasil, tá certo? Bom, acho que é isso, o Sítio dos Pescadores, acho que é uma aula de arranjo, é uma aula de composição, na verdade, né? Você começa, né? Na verdade, é um olhar erudito sobre uma peça popular, né? E começa pelo título. Vocês sabiam que a música do Dorival Caymmi não se chama Suíte dos Pescadores? A música do Dorival se chama História de Pescadores. Suíte dos Pescadores é o olhar erudito de um compositor falando sobre a obra. Né? O que é uma suíte? É um conjunto de danças. Né? Então, no título, ele já coloca isso. Aí você vai analisar a suíte, você chega no final, uma em silêncio, você tem um coral luterano lá, absolutamente perfeito, escrito ali. Se você botar um texto em alemão, as pessoas vão achar que é um coral do bar ou coisa desse tipo. Tá? Então, a suíte, acho que é uma peça que vale muito a pena sempre se fazer, se ouvir e tudo mais. Podemos seguir? Tá, a gente já falou um pouquinho, né, sobre essa parte, pode seguir. Aí tem uma série de curiosidades, né, de textos. Então, sempre essa coisa que eu falei para vocês, que dele
dele não ser um cara de sair para tomar um café e bater papo, mas dessas frases dele que são sensacionais, né? Então, assim, sensacional aquele pessoal tocando guitarra. Isso eu lembro que eu estava no Coral USP, estava como cantor, e tinha o primeiro Rock in Rio, e tinha uma certa coisa assim, né? Rock in Rio, esses caras tocando guitarra, né? E o Kotzela encantado, nossa, você viu aquele cara tocando guitarra, que incrível, como ele toca bem, né? Animadíssimo com isso, né? Aí uma vez eu pedi um arranjo para ele, né? Que é do Miss Suéter, do João Bosco, e ele chegava assim, olha, semana que vem eu trago, mas aquele bolero é demais, e não sei o quê, claro, né, porque é um texto do Aldir Blanc, que é um texto super irônico, que fala de uma mulher que já foi atriz e não sei o quê, e está no fim da vida, enfim. Nossa, como essa moça grita e se sacode, falando sobre uma das nossas cantoras de axé. Esse flautista é ótimo, vou colocar um solo para ele. Eu lembro disso, ele falando, mostrando um arranjo para a gente que estava fazendo da orquestra. Ô, Fran, como chamava aquele flautista gordo que tocava? Valdilei, né, que tinha um som bonito de flauta. Então eu lembro dele falando, nossa, o Valdilei tem um som bonito, vou botar esse som para ele. Eu vou fazer, não, entrou um trompetista novo, então eu vou botar um solo. Então era aquele arranjador que pensava para quem que ele estava escrevendo, né? Meu lixo está cheio de mis graves, enfim, às vezes corrigindo orquestrações que tinham, o coro cantava junto e tinham coisas que não eram muito legais, ele soltou essa uma vez, meu lixo está cheio de mis graves para os baixos. Diretas a gente já falou, né? O que a Vivian falou do mestre, sim, mestre, né? Você chegava, mestre, ele te respondia sempre com o mestre. O avesso, né, da celebridade, já falamos sobre isso. Isso é muito legal, que é do Mali, né? Uma época, o Kotzela e o Mali, eles iam, acho que para Piracicaba, dar aula, né? E acho que eles iam de trem. E aí tinha uma coisa que eles ficavam horas ali no trem para até chegar lá. E aí, não tinha Facebook, não tinha Instagram na época, o que eles faziam? Cânones. Então, o Kotzela pegava, começava a escrever um cânone, dava para o Mali pegava, continuava o cânone, dava para o Kotzela, e eles iam fazendo cânones, assim. Ele falou que ele fez mais de centenas de cânones nas viagens com o Mali. Imagina você pegar a partitura desses dois compositores. O ouvido, né, o Alberto conta que ele ficava absolutamente impressionado com o ouvido absoluto, né, e uma coisa de tocar a nota no piano, ele falou, você não está ouvindo? Olha o harmônico tal, olha o harmônico tal. E de ouvir peças atonais, ele falou, você não repara que tem um cânone, agora inverteu o cânone. Enfim, de um ouvido assim, impressionante, né? E no estudo com o Stockhausen, que ele foi estudar com o Stockhausen, que ele fala do Cage, um colega de classe dele é um músico chamado Frank Zappa, né? Que é um músico que depois foi para o rock e tal. Tinha coisas aí do joinha para sopranos, às vezes ele regia, enfim, eu pulei essa parte, mas ele regia com a partitura na mão, né? Ele regia assim, olhando para a partitura, porque ele, na verdade, não era um regente, né? Então ele ia assim, fazendo isso, e aí, isso é uma piada do coral, todos nós sabemos essa piada, que em um determinado momento ele tinha que dar uma entrada para o soprano, ele não deu, aí os sopranos entraram e se surpreendeu, e fez assim, no meio do concerto, tipo, boa, isso mesmo, né? E aí essa história eu fui perguntar para a Mariana agora, não sei se é verdade ou não, ela também não lembra direito, mas ela falou assim, com certeza pode ser uma resposta que eu dei, né? Então que um dia ele chega em casa, entra na casa, todas as luzes acesas, ele fica bravíssimo, e ele fala assim, metade do orçamento dessa casa vai para Eletropaulo. E a Mariana retruca, e a outra metade vai para Souza Cruz, porque ele fumava, né? Que nem um louco. Então e aí ele para de fumar nessa hora, né? Essa é uma história que ele contou, que ele parou de fumar nessa mesma hora, né? Então é incrível. Mariana, obrigado. Podemos seguir a última coisa aí. Final. Então, eu acho que tem isso, né? Ao preparar essa comunicação, eu vejo um pouco de quanto do Kotzela que tem na minha trajetória, né? Isso é muito legal, e é muito legal te ouvir também, Vivian, porque são coisas que eu não fui um aluno, eu fiz fagote aqui, eu não fiz aula com ele aqui, né? No Coral USP fiz algumas aulas, mas acontece que toda essa parte estética, irreverente,
dele permeia o trabalho que foi feito no Coralusp, o trabalho, enfim, uma ideologia, vamos dizer assim, que vem também do Benito e que, de alguma forma, a gente pegou isso, né? Então, foi muito emocionante, na verdade. E desculpa realmente passar aqui do prazo, mas foi muito emocionante fazer isso. Queria te agradecer, viu, Fernando, Tadeu, porque foi muito legal assim revisitar isso e também vim na Unicamp depois de lá sei quantos anos, né, que eu estudei aqui. E aí eu vou terminar com uma coisa que o Dudu Navega contou para mim uma vez, que era o Kotzela, ele, na época que foi ter, né, a primeira eleição direta, né, as primeiras eleições diretas, o Kotzela, o Dudu vai conversar com o Kotzela, o Dudu devia ter uns 20 e poucos anos, o Kotzela já era um senhor, e aí ele fala assim, mestre, em quem o senhor vai votar? Primeira eleição depois da ditadura. E o mestre virou e falou assim, eu vou votar no Lula, Dudu. E aí acho que era o Lula contra o Montoro, né? Olha só como a gente era feliz, nem sabia. Mas aí era o Lula contra o Montoro. Ele falou assim, mas como, mestre? Você vai votar no Lula, naquele cara, enfim, ignorante, né? Burro, não sei o que lá, porque o Lula não tem faculdade, né? Não tem terceiro grau. E aí não vou votar no Lula, não, mas, mestre, o que vai ser da música sinfônica? O que vai ser de Brahms e Schubert? E aí o Kotzela abraça o Dudu e fala assim, deixa Brahms e Schubert para lá, a gente faz uma dupla caipira, eu e você. Então, acho que um pouco tem... para mim, fica esse legado do... Não importa o que acontecer, de você ver as coisas com certo bom humor, com irreverência, e fazer um bom trabalho com as condições que você tem. Tá bom? Muito obrigado. Não, eu só queria comentar sobre a suíte dos pescadores, né? Que você citou que houve, quando foi apresentado no Teatro Municipal, né? Houve uma ação contrária, né? Por parte do pessoal da música erudita. E hoje, a suíte dos pescadores é, sem dúvida, o arranjo preferido pelos coros mais eruditos, né? Inclusive, o coro da USESP tem gravação de suíte dos pescadores, né? E outra coisa que me lembrou foi que como a história se repete, né? Então, quando você colocou essa situação lá no Teatro Municipal, quando eu na preparação dos choros, né, eu pesquisei um pouquinho de Corta-Jaca, dessa composição da Chiquinha Gonzaga, e houve a mesma reação, né, quando a esposa do então presidente Hermes da Fonseca, ela resolveu tocar Corta-Jaca ao violão numa solenidade, né, num evento lá da presidência. E houve uma reação muito violenta, porque só se tocava a música europeia. E Rui Barbosa fez um discurso muito inflamado, né, falando que Corta-Jaca, né, era... Exatamente. Não é o lixo que ele usa, agora me sumiu a palavra, né? Assim como o samba e o cateretê. Então, assim, como a história se repete, não? Então, é isso. Muito obrigada, Vivian. Muito obrigada, Edu. Eu que conhecia o Damiano arranjador apenas, estou fascinada, principalmente com as notas de programa, que é uma coisa com a qual eu trabalhei um bocado, assim, me sentindo mais careta, super inspirada agora. Pessoal, perguntas, comentários? Precisa não? Tá bom. Bom dia, meu nome é Jonas Lana, vou falar à tarde com uma pessoa que também tem uma relação bastante distante com
com o Cosella, né? Então está sendo encantador para mim saber desses bastidores e conhecer mais esse personagem. Parabenizar vocês. E, na verdade, um comentário até sobre educação e um pouco desse lugar do mestre, que chama todo mundo de mestre. Me chamou muita atenção o modo como ele lecionava, né? E hoje a gente fala de metodologia ativa, né? Que é uma das maneiras mais, enfim, promissoras de educar, porque os alunos não querem ficar ouvindo, né? Eles querem trabalhar a partir de uma proposta, de uma ideia, e o Cosella fazia isso, né? Estou entendendo que ele esperava o aluno trazer a demanda. Isso evoca ao mesmo tempo a relação de mestre e aprendiz, que é milenar, né? E que, claro, é presente na música europeia há séculos. Então me chamou muita atenção isso, achei muito interessante. E também o olhar eu vou chamar de publicitário, ele teve esse momento, né, ao fazer o hino. Porque, quer dizer, é uma pessoa que está muito atenta à importância da música chegar, colar, né, e é algo que ele traz de uma bagagem da Audimus, desse trabalho com o Rogério Duprat. Enfim, era só um comentário mesmo, achei muito bacana. Obrigado. Se quiser responder, obrigado aí. Acho que é isso mesmo, né? Acho que essa coisa do Cosella como professor tinha essa generosidade, esse jeito de se fazer, né? Que era muito legal, né? E acho que é isso. Acho que é bacana a gente perceber isso, né? E eu até coloquei aí uma coisa, né? O Cosella, o mestre de ofício, né? Porque pensando um pouco nessa ideia que você falou do mestre e aprendiz, né? Que vem, enfim, na Europa, não só na música, como em tantas coisas, né? Então é muito legal mesmo. Acho que é isso mesmo, né? Essa postura do Cosella, né, retratava realmente que ele era uma pessoa realmente muito humilde. Então, quando ele chamava, né, nos chamava de mestre, e eu no começo eu estranhava, né, assim, eu aqui começando minha graduação e um professor tão conceituado me chamando de mestre, mas ele fazia isso com muita naturalidade, sabe, com muito carinho mesmo. E ele nunca realmente cobrou. Se você ele chegava para dar aula, né? Se você tinha material para mostrar, ele corrigia, e quanto mais você trazia, mais ele se envolvia, mas também se você produzia pouco, ele não tinha essa coisa da cobrança, né? E uma coisa que também eu me lembrei das aulas, assim, que me chamou muita atenção, assim, que ele vinha sempre com a esposa, porque eles moravam em São Paulo, e ele vinha sempre com a esposa. E ela sentava lá no fundo da sala e fazia algum trabalho manual, muito, assim, não falava uma palavra, né? Mas não lembro se era crochê ou tricô que ela fazia. E ele lá com os alunos. Mas aí chegava o final da aula, chegava na hora do almoço, os dois se juntavam, saíam juntinhos para almoçar. Isso foi era constante. Isso me chamou eu lembro que me chamou muita atenção, que para mim, né, eu tinha uns 19 anos, eles deviam ter a idade que eu tenho agora, talvez um pouco menos. Mas para mim já era um casal assim de mais idade. Eu achava tão bonitinho os dois, assim, o jeito como eles se tratavam, e é uma coisa que me marcou muito também, essa atitude dele, e essa relação que ele tinha com a esposa, né, a família. Acho que a Vivian falou uma coisa aqui que foi muito legal, que eu pedi para alguns regentes do coral para eles falarem, né, uma coisa assim, alguns falaram, outros não, enfim, porque foi um pouco em cima da hora, e o Alberto comentou justamente isso dele não cobrar, né, ele não cobrava, assim, você não tinha feito um negócio, ele não cobrava. E a Paula fez um depoimento muito interessante, que a Paula disse assim, o Cosella era muito culto, digamos assim, sabia tudo, falava línguas, analisava partituras e não era nem um pouco metido. Lembro dele fazendo análises da missa em si menor quando o coral cantou, vários encontros.
Ele traduzia texto de alemão, às vezes corrigindo alguém que tinha traduzido errado, mas sempre numa boa, sem querer dar uma de superior, mostrando que sabia mais. Eu achava isso nele fantástico. E tem alguns termos assim que toda vez que eu ouço eu me lembro de Cotzela, essa coisa de ai, muito bacana isso, ele usava muito, né? Ele não falava muito bom, excelente, não, muito bacana esse compositor. E ele falava isso de Roberto Carlos, realmente aquele depoimento era aquilo mesmo que ele falava. E outra coisa, não dá muita bola para isso não, isso ele falava muito também. Não precisa dar muita bola para isso não. Então, assim, e os caras, Beethoven, os caras, ele falava, nunca falava o compositor, os caras, o Beethoven, o Stockhausen, os caras sabiam que... então, alguns termos, assim, esse bacana, toda vez que eu ouço uma pessoa falar bacana, o nome do Cotzela me vem, assim, porque ele usava muito mesmo. E nessa introdução, aparece muitas vezes nos depoimentos dele essa palavra, muito bacana, bacana. E não dá muita bola para isso, não. Quando não era uma coisa muito importante, ele falou. Mais alguém? Só um comentário muito rápido. Primeiro, agradecer por tantas informações que vocês trazem com pessoas que conviveram com o Cotzela. Para mim, a pesquisa é fantástico ter esse material aqui guardado, né? Vendo os programas de concerto, eu me lembrei que eu pedi ao Arquivo Público Municipal aqui de Campinas os programas da orquestra, né? E aí eles não tinham isso ainda escaneado, mas eles fizeram e já está disponível no site do Arquivo Público Municipal. Então, para quem tiver interesse e quiser ver os programas da Sinfônica, eu não sei se estão todos, mas uma boa parte dos programas que o Cotzela escreveu, as notas, está disponível no site mesmo do Arquivo Público. Então, de fato, é mais um material para as pesquisas musicológicas, né? Especialmente essa linguagem que ele usa é muito interessante, num momento em que não se usava, né, esse tipo de linguagem mais descontraído, talvez, né? Então, fica aí uma dica também de material para ser pesquisado. É isso? Voltamos às 2, Fer? 2 horas? Muito obrigada, pessoal.